Meus amigos, o vídeo de hoje aqui do nosso vlog jurídico do advogado de família trata de divórcio. Não só um caso de divórcio, mas dois casos de divórcios em paralelo. Exatamente isso. Quero tratar com você sobre a importância extrema de alinhar as expectativas com o cliente em casos de divórcio, principalmente divórcios que envolvem disputa por patrimônio, guarda, convívio com os filhos, partilha de bens. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, tenho certeza que vocês vão escutar aqui histórias que vão agregar, principalmente vocês, colegas advogados que me escutam no dia a dia jurídico de vocês. Bom, como eu disse para vocês, hoje eu não vou tratar de um caso concreto, vou tratar de dois casos concretos simultaneamente, dois divórcios, por assim dizer. Um deles, meus amigos, a estratégia foi iniciar já no litígio total. E por que eu digo que a estratégia foi justamente iniciar no litígio total? Porque aqui a cliente já chegou com uma medida protetiva deferida em seu favor, ou seja, o ex-marido, o ex-cônjuge já tinha sido afastado do lar, porque ela havia requerido esse afastamento. Alegação de violência doméstica, violência psicológica, não só em face dela, mas também em face da filha menor de idade. E aí, na medida protetiva, ficou determinado, inclusive, a suspensão das visitas do convívio em relação à filha. Isso é, inclusive, possível, plenamente possível, no caso de risco iminente à proteção psicológica ou física, à integridade física, certo? Do adolescente ou da criança. No outro caso, veio muito o contrário. Por que eu estou trazendo esses casos em paralelo para ilustrar para vocês? Porque são casos de pessoas próximas, certo? Inclusive, a primeira cliente indicou o segundo cliente. Então, para vocês entenderem e fazer um paralelo aqui das histórias e de como eu lido, como eu traço estratégias nos meus casos de divórcio. O primeiro caso envolve aqui a necessidade urgente da venda do patrimônio principal do casal, que é composta basicamente de um imóvel, e esse imóvel tem um endividamento considerável, que seria uma hipoteca, e essa cliente, que é representada por mim, ela também tem ali a responsabilidade pelo pagamento de metade do valor dessa hipoteca, que é um valor considerável. Então agora, com a ruptura conjugal, com a separação de fato, e aqui já faço mais um parênteses, a separação de fato põe fim ao regime legal do casamento, ao regime conjugal. Ou seja, o que acontece? Na data exata da separação de fato do casal, ainda que o divórcio não tenha sido decretado, o casamento está... aliás, o regime de bens está interrompido, então tudo que vier a ser adquirido com recursos próprios dali para frente não é mais comunicável, certo? Eu vejo alguns colegas ainda tendo dúvidas quanto a isso, inclusive já peguei outros casos de divórcio onde outros advogados relacionaram bens adquiridos pela minha cliente, comprados após a separação de fato, ainda que o divórcio não tenha sido decretado. Então isso é algo muito basilar, muito básico, que vocês precisam ter conhecimento. Pois bem, então aqui nós temos uma necessidade muito grande, justamente porque tem um cenário de endividamento muito alto, muito grande para essa minha cliente. Então precisa agir com extrema precisão no caso. Já o segundo divórcio, que foi a indicação da primeira cliente, o cenário, apesar de também ter um cenário de endividamento, não há bens a ser partilhado. Há aqui um passivo muito grande, há dívidas, na verdade. Só que esse cliente, daí na verdade o homem, ele me procurou basicamente me dizendo que seria um divórcio 100% amigável. Doutor, eu quero resolver isso 100% amigável, nós não temos problemas. Porém, ela colocou uma medida protetiva também contra mim. Aí nesse caso agora, o contrário. Eu estou agora em defesa do ex-marido, que tem uma medida protetiva contra ele. E o que muda nesse caso aqui? Muda totalmente a estratégia. No caso da primeira cliente, a medida protetiva se fez necessária realmente pelos fatos narrados por ela, sustentados por ela, de violência doméstica. O marido realmente cometeu
abusos, tá? Psicológicos, enfim. No segundo caso, fica muito nítido o cenário de retaliação por conta da separação e também no sentido de afastar o pai do convívio com o filho. Então nós já temos aqui um ponto de alienação parental se estabelecendo. Isso é muito comum, muito mais comum talvez até que vocês que estão me ouvindo aqui possam imaginar. O uso indevido de medidas protetivas. E de novo, pessoal, esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui de forma totalmente espontânea, sem edição, sem roteiro, é o que vem aqui da minha cabeça, é o que vem dos casos, eu vou trazendo para vocês aqui no dia a dia. Vai ter ouro, literalmente, sem falsa modéstia, vai ter ouro puro aqui para vocês, principalmente colegas advogados e pessoas aqui, cidadãos comuns que me acompanham. Vai ter conhecimento, vou compartilhar aqui a prática jurídica que ninguém compartilha. Então, quem assistir detalhadamente esses vídeos neste formato de vlog, vai ter conhecimento aplicado do dia a dia de 10 anos de experiência prática de advocacia de família. Vocês não vão ver cortes, eu vou tomando meu cafezinho, vou conversando, não vai ter cortes, é quase uma live, só que sem edição e trazida como conteúdo na íntegra. Então, o que acontece? Quando as medidas protetivas são requeridas no âmbito do divórcio envolvendo filhos menores em face do homem, no cenário da mulher não absorver bem a separação, óbvio que não é regra, tá, pessoal? Nos casos que eu atendo em prol do homem, 90% das vezes essas medidas são requeridas pela mulher para, em algum momento, obstar ou dificultar ali o acesso dele ao próprio filho. Isso é fato concreto. Quem falar que, não, mas doutor, tá equivocado, eu tenho um caso aqui assim, assado. Obviamente, eu também tenho casos que fogem à regra. Mas a regra é como eu estou trazendo para vocês. Isso aqui, pessoal, não é de hoje, não é de um caso isolado que eu estou trazendo. São mais de 10 anos atuando em direito de família e eu posso comprovadamente, pelos casos que eu já atendi, dizer que mais de 90% ou a cada 10 casos, 9, as medidas protetivas requeridas pelas mulheres não têm fundamento legal. Mas, enfim, voltando ao contexto aqui da nossa conversa, eu tenho aqui sim uma mulher que requereu medidas protetivas de forma genuína, que precisa disso, e outra que não precisa, e requereu contra um cliente meu. E o que nós fazemos aqui? Esse segundo caso, ela requereu essas medidas e ela vai prejudicar e já está prejudicando esse cliente. Por quê, pessoal? Porque essas medidas protetivas trazem um prejuízo muito grande para ele no sentido do trabalho dele. Eles são colegas de trabalho. E com essas medidas protetivas, ele teve que ser realocado, tá? São servidores públicos, então ele teve que ser realocado de setor. Com isso, ele tem chance de ser deslocado, né? Com essa relotação, na verdade, ele tem chance de ter uma perda financeira muito grande por conta de que ele estava em um cargo de gratificado, uma função gratificada, então ele exercia ali uma função gratificada que ele acumulava, e agora com essa relotação ele pode não mais acumular isso. Então veja que as pessoas de forma impensada fazem as coisas até mesmo prejudicando agora o próprio filho, porque com essa perda salarial do ex-marido vai refletir diretamente na base de cálculo da pensão alimentícia do filho. Mas não para por aí a coisa. Paralelamente a isso, eu digo eu e a advogada dela, tentando compor essa situação do divórcio de forma consensual. Lembram que lá no início ele me procurou dizendo que esse divórcio seria consensual. Mas quando ele me disse, doutor, tem uma medida protetiva já deferida contra mim? Eu disse para ele, opa, para aí um pouquinho, meu amigo. Mas que divórcio consensual é esse que já tem uma medida protetiva contra você? Então, o primeiro caminho é, não vejo como consensual alguém que está te impedindo de ter acesso ao teu filho, alguém que já te prejudicou no âmbito do teu trabalho, que vai ter repercussão financeira contra ti, ainda agir de forma consensual. E assim foi, dito e feito. Ele ainda nutria uma expectativa de que isso fosse de forma realmente consensual, e quando vieram as primeiras propostas da ex-esposa, né, no sentido
de tentar uma composição, ficou muito nítido ainda o comportamento litigante dentro dos acordos. Então esse é o ponto alto da nossa conversa. As pessoas querem, entre aspas, fazer um acordo, mas mantêm uma postura litigante durante as negociações. Não abrem mão de absolutamente nada até chegar em um possível acordo. E isso não possibilita de forma alguma que cheguem a um acordo. Então eu, como advogado, o que eu faço? Eu sempre vou alinhar as expectativas com o meu cliente, dizendo o seguinte: fulano, fulana, nós temos prazo e estratégia para negociação de um possível acordo dentro do divórcio. Se houver essa expectativa, se houver este caminho, nós vamos assim, evidentemente, proceder. Até porque eu acho que dentro de um divórcio, o melhor caminho sempre vai ser o consenso, quando existir essa possibilidade. Só que, como eu sempre digo aqui, gente, processo é ferramenta, estratégia é o que importa. Nem sempre o processo em si é algo ruim, às vezes faz parte da nossa estratégia. E um divórcio que inicia litigioso também pode terminar de forma amigável, como é o caso do primeiro divórcio que eu comentei com vocês aqui. Iniciou-se litigioso, muito litigioso. O que nós estamos fazendo agora? Em negociação, eu com o advogado do ex-marido, de forma bastante respeitosa, de forma bastante justa, estamos tentando uma composição para chegar num ponto, digamos assim, de consenso para botar o imóvel à venda e superar esse ponto que é muito urgente. Ou seja, isso é uma tratativa inteligente para ambas as partes, porque aqui tem uma necessidade de resolver algo que é, para ambos os clientes, determinante, a venda do imóvel, para que não haja perda do próprio bem, né, caso a inadimplência por alguma das partes coloque o imóvel, inclusive, a leilão. Já no segundo caso, ele inicia-se sobre o pseudo-argumento de que é amigável, mas em nenhum momento a contraparte, né, que seria a ex-esposa, se mostra em uma postura de querer realmente aproximar os interesses. Ao contrário. Então, quando eu avalio a possibilidade de se fazer um acordo ou não, o que eu avalio, tá? Vou te trazer a estratégia, talvez você, advogado de família que está inclusive iniciando na área, nunca pensou por esse viés. O que você tem que levar em conta? Qual é a posição majoritária da jurisprudência? Então, vou te dar um exemplo. Se a posição majoritária da jurisprudência determina que alimentos, tá, vai ser descontado em folha no patamar médio de 30% dos rendimentos líquidos, ou seja, brutos menos os descontos legais, e aí nós chegamos em 30%, então você já sabe que na pior das hipóteses, havendo uma condenação contra o seu cliente, ele vai ter que pagar 30% de alimentos. Então, havendo aqui esta observância, digamos assim, de que a lei não, mas a jurisprudência, os juízes, os tribunais já vão determinar isso em caso de divergência e se esse processo correr realmente litigiosamente, você vai ter aqui uma condenação a título de alimentos, no nosso exemplo, de 30%. Então, meus amigos, qual seria, em tese, a vantagem de se abrir negociação para que no final eu entregue o que a justiça condenaria o meu cliente a entregar? Então isso tem que ficar muito claro, a não ser que o cliente esteja totalmente ciente de que isso é o que ele teria como última análise, última instância, seria condenado, e ele opte realmente por aceitar fazer esse pagamento. Tá? Então, tudo que vier abaixo disso é interessante para uma negociação. É interessante para uma negociação, para ambas as partes. Então não adianta também a genitora, no exemplo, e eu digo isso inclusive para minha cliente, que está na posição de exigir. Não adianta a senhora requerer, exigir, bater pé, que quer 30% de pensão, porque nós estamos aqui mediante um acordo. Então tem que haver a composição dos outros temas, das outras questões todas, porque isso aqui, na pior das hipóteses, é o que o juiz condenaria ele. Então tem que haver alguma vantagem, algum benefício para ambos os lados para que se chegue a um acordo. Então, meus amigos, é isso que eu avalio na hora de tentar compor
ambos os lados. Da mesma forma, meus amigos, que a gente sempre tem que tentar alinhar as expectativas do cliente. Não adianta achar que, por exemplo, a esposa vai ter pensão para ela, sendo que ela não preenche os requisitos para fazer jus aos alimentos. Ela trabalha ou tem aptidão ao exercício da atividade econômica ou não faz jus realmente a alimentos e ela agora, no momento da separação, quer exigir alimentos em um acordo ou em uma negociação disfarçada um litígio disfarçado de negociação. Então tudo isso tem que ser colocado na mesa para o cliente desde o primeiro contato que ele faz conosco. Então aqui no escritório é assim que eu faço. Já deixo isso amplamente aberto aqui para vocês, já terem esse conhecimento de como é que eu trato desde a primeira consulta, inclusive. Olha, isso aqui eu vejo potencial, vejo viabilidade jurídica para o seu caso, isso aqui não. Isso aqui a jurisprudência vai sim ao encontro da tua expectativa, isso aqui vai de encontro, se choca com os teus interesses, isso aqui você não vai ter. Na melhor das hipóteses, você poderia pleitear isto. Agora, em uma negociação, a gente pode sim tentar equalizar os teus interesses aqui, frente ao que ele pode requerer, enfim. Então é assim que se joga em um jogo de estratégia jurídica dentro de um divórcio, principalmente de alta complexidade, onde aí a gente pode aqui adentrar vários outros tipos de divórcios, tá? Onde envolva empresa, onde envolva partilha de cotas societárias, onde envolva pensão de alto valor, enfim, uma série de outros fatores. Certo, meus amigos? Esse formato de vídeo vai ser aqui uma praxe do nosso canal, sem roteiro, sem engessamento, sem enrolação, direto ao ponto, conteúdo prático, nem sempre ensaiado. O que me vem à cabeça eu vou trazer para vocês. Não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação. Vídeo toda semana, quem sabe, algumas semanas nem sempre. Vai depender da disponibilidade que eu tiver aqui, mas conto com o apoio de vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando desse novo formato. Ficou com dúvidas? Manda aqui, vamos juntos interagir. Tem algum caso? Quer que eu avalie? Manda também nos comentários, nos meus contatos, na bio. Tem lá no nosso site o botãozinho do WhatsApp, fala direto com a minha assistente, já vai me encaminhar o caso. Você é advogado, quer fazer parceria em casos concretos? Estou aberto também a isso em qualquer lugar do Brasil. Meus amigos, um forte abraço, até o próximo vídeo.